Olá, irmãos, tudo bem? Então, dando continuação em a leitura do livro de Marcos, paramos ontem no O Jovem Lunático 9:14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Então, tinha eles e os escribas estavam disputando lá com os discípulos, né? E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudar. Então, todo mundo conhecia Jesus, né? A maioria do pessoal conhecia Jesus. Os únicos que deram as moedas lá, as 30 moedas de prata para saber quem era Jesus, para os guardas pegar, são eles, os guardas do palácio, né? Dos judeus lá. De Herodes lá, né? Que fazia proteção lá dos judeus. Dos judeus ricos, né? E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não o puderam. E ele respondeu-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós estareis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, já falei para os irmãos, né, para você atingir alguma coisa, primeiro você tem que crer, né? Até que se você for em algum lugar, tiver lá alguém falando lá que faz uma cura, que faz isso, faz aquilo, né? Então, se você tiver nesse lugar, você tem que crer, porque se você não crer, também as coisas não vão acontecer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum, irmãos, você pode falar assim como reforma íntima, né? Que a oração, você fazendo bastante oração, você vai se ligar bastante com Deus. Jejum, né? De você comer, de você passar sem comer, sem se alimentar, você vai estar fazendo um mistério, né? E vai estar oferecendo alguma coisa, e nessa oferta que você vai estar fazendo, você pode alcançar alguma situação. Mas eu particularmente, isso é o que eles dizem, né? Eu vejo o jejum assim como uma reforma íntima. O que é o jejum que Jesus quis dizer aqui? Oração. Oração é você estar com Deus sempre, né? Pensamento com Deus, orando diretamente. Então, a partir da hora que você está pensando em Deus, você está orando, né? E a oração mesmo, né? Propriamente dita. Mas o jejum que eu entendo aqui, irmãos, é aquele jejum da reforma íntima. Você não fazer mais pecados, você não fazer mais promiscuidade, você não ter mais inveja, você não incendiar todo mundo com a língua, não instalar cólera, não instalar
a maledicência, não fazer coisa errada, cuidar do seu caráter, cuidar do seu ego, né? O que mais? Não mentir, não passar os outros para trás, né? Se você for uma pessoa grande, né, nesse mundo aqui, for um político, for um empresário grande, você ajudar os outros, né, e não tentar ganhar. Ou se você tem alguma coisa para vender, você vende e quer ganhar muito dinheiro, igual hoje estão, né, todas as vendas, os mercados grandes, né? Você vai no mercado, tá tudo remarcado, então todo mundo quer ganhar muito, todo mundo quer ganhar muito, e o povo ganhando pouco, né? O povo passando necessidade, passando fome. O governo não tá nem aí para isso, porque o governo tem outros interesses, né? Que é neles e na política deles e ajudar eles, né? E os empresários ajudar eles, e ninguém quer fazer nada pelo povo, porque como diz a palavra, né? Quanto mais será dado, mais será cobrado, não só espiritualmente, não só para aquele que tem o sacerdócio, né, tem o chamado de padre, de pastor, de espírita, né, de ter dons, ser médio, né, não só esse. Mas também isso quanto mais será dado, será cobrado. Se você consegue ser diretor de uma empresa, se você consegue ter uma empresa, se você pode ajudar os outros, se você pode ter um comércio, isso aí será cobrado de você. Porque nós somos espíritos devedores, né? Nós somos espíritos devedores e que nós viemos encarnando e estamos nesse planeta de provas e expiações, um planeta prisão. Então nós somos devedores cósmicos, nós já fomos degradados talvez de quantos planetas que nós não conseguimos melhorar a nossa integridade. Quer saber se você é mau ou se você é se você é bom, irmão? O que que você pensa, né? O que que você faz quando você tem uma dificuldade? O que que você pensa? Quando você vai vender alguma coisa para alguém, o que que você quer ganhar? Você quer ganhar o justo ou você quer meter a faca na pessoa e ganhar tudo que pode, mais um pouco? Como é que você pensa? Como que você pensa dirás quem tu és, né? Então eu penso sim que o jejum é isso, né? Não é jejum por não comer, porque a palavra mesmo diz que não é o que entra pela boca que contamina, é o que sai da boca que contamina. É o que sai do teu coração, o que sai da tua mente que contamina. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Eu não sei se Jesus disse isso, porque quando você, a parte do terceiro dia, né? Porque quando você vê lá as cartas de Jesus, né? Que coloca lá no Google, né? As cartas de Jesus. Baixa em PDF e lê. Quando você lê essas cartas, que são 6 ou 9 cartas, eu não lembro agora, de 25 páginas, 20 páginas cada uma. Quando você lê essas cartas, você vai ver que vai mudar a sua consciência. Então, falar sobre a ressuscitação, que fala aqui sobre ressuscitar, eu acredito que isso aqui foi colocado pelo homem, né? Porque eles entendiam e criam, né? Porque Jesus ressuscitou, mas Jesus não ressuscitou dos mortos. Nós vamos falar isso mais pra frente. Eu já falei em Mateus, se alguém tiver alguma dúvida, vê lá em Mateus. Mas eu vou falar essa parte quando Jesus foi crucificado, tal, tal, tal. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Então eles não entendiam porque Jesus falava que ele ia morrer, mas tinham, né, certo receio de perguntar para ele. E Jesus estava andando sozinho com eles para poder ensinar eles, né? E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado dentre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Quer dizer, quem quiser ser o primeiro no reino dos céus, aqui tem que ser servidor, servir, ajudar. Se você quiser ser servido, você vai ser o último no reino dos céus, porque daí você vai ter teu caráter, teu ego alto, inflado, você vai ter concupiscências, você vai querer ser o bom, você vai querer ser aquilo e, né? A riqueza muitas vezes torna você uma pessoa ruim e você se perde
a tua vivência aqui na Terra, né? Você vai para um umbral quando desencarnar, por causa das coisas que você faz e pensa. Porque você não vai querer ser o último, você vai querer ser o primeiro e vai ser querer servir, não vai querer servir os outros, né? Buda, quando ele saiu da casa dele, né? Ele foi para servir, ele não foi para ser servido. E olha que ele era filho de rei. Siddhartha Gautama, o Buda. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me receber. E qualquer que a mim me recebe, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. Então, seja como criança, né? Não seja como criança. Tem um vídeo no canal, no meu canal, falando que a gente deve ser como criança para ir ao reino dos céus. Vê lá se você tiver curiosidade. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nos lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então, porque também já era instruído pelos Espíritos, né, santos, né, de Deus na época. Porque quem não é contra nós é por nós. Porque está fazendo, né, está expulsando, falando de Jesus, então está sendo por ele. Porquanto qualquer que vós der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então, qualquer um que fazer as coisas para Deus ou para aquele que vem enviado de Deus, o seu galardão não vai ser perdido, né? Então, por isso, quando você... Essas coisas já não tem em Mateus, né? São coisas novas que tem em Marcos, mas não tem em Mateus. Então, quando você fizer alguma coisa para o enviado de Deus, o teu galardão não está perdido. Então, vem alguém falar de Deus e você escutar, e você servir, você ajudar, você dar água, dar comida, ou escutar. Então, isso não vai ser perdido. Tudo que você fez para aquele enviado de Deus, enviado de Jesus, que veio falar nas grandezas de Jesus, nas grandezas de Deus, ele deve ser bem-vindo sempre, né? Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um nó e a tafona e que fosse lançado no mar. Então, qualquer um que escarnecer, né, daqueles que Deus mandar, dos pequeninos, né, porque Jesus era grande, ele era muito desenvolvido, já era um espírito muito desenvolvido na época, né? Já tinha 13 bilhões de anos, já vamos falar assim, ele já estava bem desenvolvido. Então, Jesus fala nos pequenos, né, nos espíritos, nós, né, que somos novos, somos criados, né. Segundo aí o mundo espiritual, as pessoas têm espíritos mais velhos, mas tem espíritos aí de 2 milhões e 500 milhões de anos. Então, para o tempo, né, infinito, isso não é nada, né? Nós somos criados ainda, somos bebês, né? E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, e com as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca apaga. Então, quando você tem as coisas, é melhor você cortar, né? Não nesse sentido da mão, né? A mão não simboliza diretamente a mão, mas pode também simbolizar. Mas a reforma íntima, ela não vem falar sobre a mão, né? De você se melhorar internamente, né? Isso é só uma parábola de você cortar a mão, né? Se a mão te escandaliza, né? Porque se a mão escandaliza, é porque o cérebro mandou. Porque o cérebro é o teu ego, o teu caráter, né? Então, se tua mão faz, o teu pé faz, o teu olho faz, é porque ele foi comandado pelo cérebro. Então, você tem que doutrinar e mostrar para o seu caráter, para o seu ego e para o seu cérebro, né? Para o seu eu. Isso é reforma íntima, você melhorar a sua reforma íntima, o seu eu. E não cortar, você não precisa cortar seus braços, suas pernas, pelo amor de Deus, não faça isso, nunca faça isso, não se chicoteie, não sei o que lá. Você tem que é a pior jeito de você melhorar, né? Parar de fazer. O viciado é parar de fumar, parar de beber. Esse é complicado.
Parar de falar mal, parar de xingar, parar de pensar mal, né? Para falar mal dos outros, né? Então isso é o mais difícil. Então nesse sentido Jesus fala, né? Que eu acho, né? Onde o seu, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quer dizer, bicho, tá dizendo bicho aqui mesmo. Quer dizer, onde você vai pro inferno, né, pro lagar, você vai sofrer. Não que você vai ficar lá a vida eterna, não existe esse negócio de ficar lá a vida eterna, né? Você vai lá passar um tempo, vai queimar o que você fez de mal, depois vai ser resgatado, ou vai ser reencarnado de novo, ou vai para um pronto-socorro espiritual, para uma cidade celestial, vai ser educado novamente e vai reencarnar de novo aqui ou em algum outro planeta, né? E se o teu pé te escandalizar, corta, ou melhor é para ti entrar descoxo na vida do que tendo os dois. É a mesma coisa que eu falei da parte de cima, né? E se o teu olho, mesma coisa, de onde o bicho, tal, tal, tal. Porque cada um será porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Então cada um que passar, que fazer as coisas erradas, né, o fogo vai consumir. E cada um que fazer as coisas certas vai ter a vida eterna, né? Mas só que a vida eterna não é vida eterna, né? Numa cidade celestial. Você vai ter que reencarnar de novo, vai ter que melhorar, vai ter que fazer isso, né? Tem os 7 corpos que você precisa perder alguns corpos para você poder evoluir. Tem vídeos no meu canal, se você quiser tiver interesse, né? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insonso, quer dizer doce ou sem sal, como que o adubareis? Tende sal em vós mesmos, a paz uns com os outros. Então, seja, tenha paz com os outros, faça a reforma íntima, e o sal, nesse sentido, é que você vai herdar a vida eterna, né? Não o fogo vai corromper. É o fogo do umbral, o fogo do inferno, são as coisas más que você faz, isso vai corromper você, vai comer você por dentro, né? E o sal simbolizaria aqui as coisas boas, né? 17, irmãos, já deu, paramos por aqui, tá bom? Próximo vídeo, o divórcio, capítulo 10 de Marcos, tá bom? Deus abençoe e a paz de Deus.